A Guerra do Paraguai, inclusive, ela tem até um pouco mais de recorrência em questão de prova do Enem do que as guerras mundiais. E aí, galera, bora conversar sobre guerras? Um assunto delicado, mas necessário, principalmente se tratando de Enem, porque pode cair na prova. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal do Jornal da Paraíba e se cadastrar na plataforma lavemoenem.com.br. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @lavemoenem. Eu te prometo que o dedinho não vai cair, viu? E o que será que guerras tem a ver com o Enem? Para te explicar, a gente convidou Rafael da Silva Virgínio, que é professor de História, especialista em História da Paraíba e autor de 3 livros sobre História da Paraíba, né? Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. E aí, gente, você que vai fazer o Enem aí, fica ligado, porque a conversa aqui vai ser boa. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite e fica à vontade, viu? A gente que agradece. Como é que guerras surgiu na história? Quais são os primeiros indícios? Assim, a humanidade, ela surge ali no que nós chamamos de antiguidade, né? Na antiguidade oriental. Depois vem a clássica, que seria os gregos e os romanos. E aí nós temos que entender que você tem jogos de interesses, né? O ser humano, ele tem suas vaidades, ele tem seus interesses, suas particularidades. E daí se desenvolveram várias guerras por vários motivos, né? Então você tem guerra que o estopim é a morte de alguém, você tem guerra que o motivo é a exploração econômica, você tem guerra que o motivo, enfim, é territorial, é geográfico. Enfim, os motivos para se iniciar uma guerra na história não faltam. E é assim que dá início a todo esse processo de guerra. E é impossível falar sobre guerras e não comentar sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que foram conflitos aí históricos que marcaram, que dividiram o mundo. Como é que o aluno pode estudar Primeira e Segunda Guerra Mundial? Como é que esse assunto pode cair no Enem? Assim, Bia, veja só. A Primeira Guerra Mundial, porque quando uma guerra ela eclode, ela explode, você tem que olhar um pouco para trás. Então, a Guerra Mundial começa em 14, dá uma olhada no ano de 15, 16, no caso 13, 12, 11, 10. Vai olhando uns 50 anos, 100 anos atrás. Já está ali se formando, né? Você começa a perceber certas animosidades que quando você começa a estudar, você vê assim, esse problema aqui só iria se resolver com uma vingança. Só iria se resolver com um sentimento de vingança. Então, a Primeira Guerra Mundial é bem assim, né? Tem um historiador inglês, o livro dele é um livro clássico, para quem gosta de guerra, e aí fica a dica para todo mundo, que é o Eric Hobsbawm, né? A Era dos Extremos. Para quem gosta de guerra, não, mas para quem gosta de estudar guerra, né? Para quem gosta de estudar guerra, é maravilhoso, porque ele diz algo que é bastante interessante, assim, né? Que a Primeira Guerra Mundial, ela é provocada pelas tensões e pelos interesses, pelas divergências do capital. E a Segunda Guerra Mundial, ela é uma Segunda Guerra mais ideológica, e polos de ideias diferentes. E quando você vai se debruçar na leitura sobre as guerras mundiais, no final das contas é isso mesmo, porque a Primeira Guerra Mundial, ela é o que eu falei aqui no começo. Você vai olhando 100 anos antes, 50 anos antes, a Europa vinha batendo cabeça, né? Os países europeus vinham em conflito. Eu sempre gosto de citar assim, eu não entendo como o Brasil e a Argentina têm uma rivalidade. Assim, entendo que é o futebol, uma leseira, com a besta da nossa sociedade. Não é leseira não, viu? Tô aqui para defender o esporte, o futebol. Então, assim, é bom, é apaixonante e tal, não tô nem discutindo isso. Mas, assim, não faz sentido 2 países terem uma rivalidade da maneira que brasileiro e argentino têm, se na única guerra que nós estivemos juntos, inclusive, que é a Guerra do Paraguai, que eu ainda vou falar um pouco sobre ela aqui nesse episódio de hoje. Mas quando você pega, por exemplo, uma rivalidade de francês e alemão... Aí é pauleira, né? Aí você tem explicação, né? Inclusive, assim, até você que está assistindo aí, dá uma gulgada aí para você ver um negócio. Antes de jogo de Eurocopa,
antes de jogo de Copa do Mundo, torcidas da Alemanha e da França, torcidas da Inglaterra e da Alemanha. Rapaz, teve a Copa do Mundo que acho que foi na Alemanha. Você tinha torcedor gritando cânticos da Guerra Mundial, pô. Então as rivalidades, elas surgem e eclodem com a guerra, né? E é esse que eu ia citar, Alemanha e França. Cara, assim, no processo de unificação da Alemanha no século XIX, a Alemanha invade um território francês, ela toma um território francês. Esse sentimento francês de ter perdido um território para a Alemanha, ele só vai se sentir assim, caramba, tô vingado, quando a França vai lá e ganha a guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial tem muito desses bastidores de conflito de nações, né? A Segunda Guerra Mundial, obviamente que você tem um bastidor de conflito de nação, mas você tem uma questão ideológica muito por trás. Porque, faltando um ano para acabar a Primeira Guerra Mundial, acontece a Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique. A partir daí, o que é que o mundo capitalista fez? A Rússia é nossa inimiga, nós não queremos conversa com ela, e o resto do mundo vamos tentar agrupar. É aí onde Hitler cresce. É nesse medo do socialismo que Hitler desrespeita o Tratado de Versalhes. Né? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes, e há uma série de sanções contra a Alemanha. A Alemanha não podia aumentar o número de soldados, a Alemanha não podia abrir fábrica, a Alemanha não podia tanta coisa. E quando Hitler ascende ao poder em 1933, ele faz tudo isso na fronteira da França, perto da Inglaterra. E o que é que o mundo fazia naquela época ali? Nosso inimigo é Stalin. Nosso inimigo é o socialismo. Quando, na verdade, o inimigo era aquele senhor de bigode que não era Stalin, sim Hitler. Então, a Segunda Guerra Mundial ela tem um tom mais ideológico de fato. Vocês conseguem ver que são muitas temáticas dentro de um assunto só, né? E outras guerras, sem ser fora, aqui no Brasil, que foram significativas e que vale a pena estudar. Assim, existe uma diferença, né, entre as guerras e as rebeliões. Então, no Brasil, na história do Brasil, você tem muitas revoltas, muitas rebeliões. Revolta de classe média, revolta de elite, revolta de escravo. Você tem para todo revolta de militar. Dá para fazer um episódio. Conjuração baiana. Dá para fazer um episódio várias. Só de revolta no Brasil, né? Porque isso é uma outra discussão bastante interessante, assim. Se cria muito uma versão de que o brasileiro é pacífico, tal, é gente boa, tudo ele gosta, tudo tá bom. Mas se você pega a história do Brasil, é tanta revolta, é tanta rebelião no percurso da história do Brasil que esse fato ele se desmente pelas próprias revoltas. Agora, em guerras, e foi o que eu acabei de citar aqui para você, a Guerra do Paraguai é a mais relevante de todas, porque o protagonista da guerra foram países da América do Sul. É diferente da Primeira Guerra Mundial, que havia uma guerra, existia uma guerra, e o Brasil foi para essa guerra. O Brasil entra na Primeira Guerra Mundial em 1917. Inclusive faz um papel vexaminoso nessa guerra, né? Não sei se você sabe desse episódio, mas quando Venceslau Braz bota o Brasil na guerra, que era o presidente da época, a Marinha brasileira chegou a confundir golfinho com um submarino. Os caras meteram bala no coitado dos golfinhos, achando que tinha acertado o submarino. Quando viu, estava lá o coitado, né, toninhas, as bichinhas no mar, sangrando e enganado. Tamanhos exponenciais, né? Pois é, então, imagina aí, a Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil. Agora, já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na guerra em 1942, né? Vargas era o presidente do Brasil. De fato, você tem uma participação bastante interessante, do ponto de vista militar, com tropas, com vitórias em lugares de guerra, né? Então, a primeira e a segunda é meio que tá tendo a guerra e o Brasil é o convidado, né? Ele vai para a guerra, ele é chamado para a guerra. Na Guerra do Paraguai já é diferente, o Brasil é um protagonista. O Paraguai é um protagonista, a Argentina é um protagonista, o Uruguai é um protagonista, né? E o que é que me chama muita atenção nessa guerra é assim, há todo um preconceito do brasileiro quando se fala de Paraguai, né? Eu não vou aqui ficar citando para não estar replicando preconceitos, mas quem destrói o Paraguai fomos nós, brasileiros. O Paraguai é o que é hoje por conta da força
covarde de 3 países. Veja bem, você pega a Primeira Guerra Mundial, você tem de um lado Rússia, você tem de um lado, do outro lado, Alemanha. De um lado, França e Rússia, do outro lado você vai ter Alemanha e Império Austro-Húngaro. Estou citando aqui os dois lados, 2 exemplos só. Você vai para a Guerra do Paraguai, você tinha 3 países de um lado e um do outro. Brasil, Uruguai e Argentina formando a Tríplice Aliança e o Paraguai sozinho, numa guerra. Então, a Guerra do Paraguai, inclusive, ela tem até um pouco mais de recorrência em questão de prova do Enem do que as guerras mundiais. Isso é bastante curioso, né? Porque, eu acho que é muito por isso. Porque é uma história onde o protagonista da guerra é o Brasil, né? As animosidades, usando a expressão que eu citei, os bastidores que levam a Guerra do Paraguai é o Brasil, é o Uruguai, é a Argentina e é o Paraguai. É possível que haja uma terceira guerra mundial dentro do cenário atual que estamos? Mas num mundo que você tem Trump, Biden, Putin, Xi Jinping, tudo pode acontecer, Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então não dá assim, não dá para afirmar, carimbar, né? Vai ter uma guerra, mas eu só deixo isso aí, com o mundo que tem esse povo aí. E quando você vê as linhas sucessórias que você tem por aí, é de imaginar que algo possa acontecer ou não, né? Essa semana aí, Brasil e China tiveram a primeira troca comercial sem dólar. O impacto disso a gente vai saber aos poucos. A Argentina, eu não sei se já fez ou ia fazer, um empréstimo à China, não mais no dólar. O BRICS, que começa com Brasil, Rússia e China, tá, África do Sul, que teoricamente vai crescer, está crescendo, né? Ele pretende ter uma moeda própria. Então, tudo isso são repercussões, que é o que eu estou dizendo, um mundo que tem esse povo aí, uma guerra mundial para acontecer, um conflito menor para acontecer, pode ser a qualquer hora. E na Guerra dos Sabores, Scrooge sai na frente. Churrasco, cebola e salsa, tradicional, barbecue. Eu não consigo me decidir qual sabor eu gosto mais. Mas eu sei que na hora do lanche, a Miss Crush é garantida, viu, gente? E a crocância, ó, tem igual não. Aceita? Claro, quero sim. E como a paz mundial tá difícil de acontecer e a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, eu acho importante a gente também falar sobre as guerras que estão acontecendo agora. Ucrânia, Afeganistão, Sudão, conflitos violentíssimos, né? Quais os motivos dessas guerras? Assim, se você pegar no Sudão, né, você tem um problema interno de forças políticas que querem tomar o poder, de alguém que está no poder há muito tempo. Você pega essa problemática do Afeganistão, aí você vai voltar lá na Guerra Fria, né, porque a tomada do poder por grupos radicais, treinados por forças soviéticas, treinados por forças capitalistas. Aí você tem a intervenção americana, aí você tem a saída dos Estados Unidos. Então, olha só a quantidade de situações que nós estamos fazendo referência aqui de 2 conflitos. E a da Ucrânia, né, que se ganhou uma visibilidade maior por estar em território europeu. Isso é bom frisar, né? Você tem números aí que comprovam que a Guerra do Sudão mata mais do que na Ucrânia. E não há uma espetacularização disso, né? E aí há também toda uma história, né? A Rússia, historicamente, tem uma importância, tem um interesse geopolítico ali muito grande, né? A saída do Mar Negro, a Rússia controla aquela saída ali, precisa daquela saída ali para ter contato com outros países do mundo ocidental. E ela controla aquilo ali a punho de aço, né? Respinga aqui no Brasil? Assim, o respingo no Brasil é mais, do ponto de vista militar, é mais assim, se um presidente disser, eu vou para a guerra a favor de um ou de outro, ponto. Do ponto de vista de respingar, que é a expressão que você usou, pode ser na economia, né? Pode ser num preço de algo que subiu, num preço de algo que caiu, porque a Rússia ela é uma grande fornecedora de gás para a Europa. Então, algum produto que o Brasil possa consumir na Europa, com certeza ficou mais caro. E essas repercussões você tem em toda e qualquer guerra. E quando você tem países de importância da Rússia, isso aí aumenta. A Rússia é um grande fornecedor de agrotóxico. O Brasil, tudo que a gente consome tem agrotóxico. Tem agrotóxico, né? Então, isso repercute, sim.
Inclusive, é até o que você falou anteriormente sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A guerra da Ucrânia e Rússia está acontecendo ali desde 2014. Só que só foi dar o boom mesmo em fevereiro do ano passado, só faz um ano, né? Um pouco mais de um ano. Então, tem que analisar os anos anteriores, né, Rafael? Quando estoura um conflito, é sempre olhar assim para trás, né? O que é que vem acontecendo, o que é que vem se montando, falas de um, falas de outro, né? Putin já vem mostrando uma insatisfação com essa entrada da Ucrânia na União Europeia há muito tempo. Então ele vem dizendo, essa história da Ucrânia na União Europeia, isso, aquilo, ele foi dando sinais. Até chegou um momento que ele entendeu que a Ucrânia ia para a União Europeia. E aí nós temos que entender que a União Europeia na Ucrânia, porque você pode estar dizendo assim, mas qual é o problema nisso? Todos. Né? Os Estados Unidos não querem Putin no México. Pergunta a Biden, tu quer Putin aqui na fronteira do México, montando teu muro aqui? Tu não quer. Agora você quer ir para a fronteira da Rússia. Veja bem, eu não estou aqui justificando a guerra. Estou analisando. A relação internacional tem um conceito que é a frieza. Não se analisa a relação internacional com o coração. Eu sou contra a guerra, obviamente. Eu sou contra Putin. Eu sou contra o que está acontecendo. Gente morrendo. Mas na geopolítica, quando você analisa, na relação internacional, os Estados Unidos não quer a Rússia com parceria com o México, parceria militar com o México. Mas ela quer estar perto da União Europeia, perto da Ucrânia. Então, tudo isso já vinha acontecendo, esse flerte da Ucrânia com a União Europeia. Até que chegou a hora que Putin resolveu fazer de uma intervenção militar, geográfica, né? Só que aí ele está demorando um pouco aí do que se imaginava, né? Que é um outro fator curioso da guerra. Vamos pegar aqui a Guerra do Paraguai. O Paraguai vai para a guerra com 100 mil militares. O Brasil entra na guerra com 18 mil. A Argentina com 9, o Uruguai com 3. Se somar o exército brasileiro, argentino e uruguaio... Não dá. O Paraguai venceu a guerra, o Paraguai perdeu a guerra. Sim. Você pega a guerra do Vietnã, os americanos perderam a guerra. Você olha a estratégia, você olha a história militar de um e do outro, os Estados Unidos vai vencer. Perde a guerra. A guerra da Ucrânia, ela está demorando mais do que se imaginava, do que o próprio Putin imaginava. O que vai acontecer dela, eu não sei. Até agora ele não conseguiu o que queria de fato. Não tá dando nem para ver um desfecho, né, para isso. Não tá não. E aí só o tempo vai dizer o que vai acontecer ali de fato, né? Então é bom assim nós observarmos, né, que você tem a OTAN, ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é ela na entrada da Ucrânia, na adesão à Ucrânia, ela que vai eclodir a guerra da Ucrânia, né? Então é bom ficar atento a isso. E a aproximação da União Europeia com a Ucrânia também, que geram outros problemas geopolíticos com a Rússia, né? E no Oriente Médio também está bem crônico o problema lá, né? Tem influência do imperialismo? No Oriente Médio você tem a história clássica lá, que é Israel-Palestina, né? Uhum. Aquele problema lá que é histórico desde a formação do Estado de Israel. E ali há um interesse americano, eu não esqueço nunca da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, o grande parceiro comercial da Arábia Saudita é o governo americano. Então, ali há, sim, um jogo de interesses muito grande do imperialismo, do mundo imperialista naquela região, até porque ali você tem petróleo, né? E o mundo ainda precisa muito dessa fonte aí. Estudar esse assunto também pode ajudar você a construir tua redação, usando até o contexto histórico de guerras, ou até mesmo guerras pode ser o assunto da redação. O Minuto Redação de hoje é com a professora Josi Kelly e ela traz aí alguns pontos que você deve observar sobre esse assunto. Bora assistir o Minuto Redação. E aí, meu povo, tudo bom? Professora Josi passando pra gente ter aquele papo sobre redação. Imagine você que vai fazer uma produção textual e o tema é guerras, conflitos, refugiados. Por onde começar? Então, primeira coisa, você precisa saber o que são os refugiados, tá certo? Então, são pessoas que saem do seu país sob alguma situação, seja ela por uma questão política, por uma questão religiosa, por uma questão racial, por uma questão ambiental, mas elas são forçadas a sair do seu país de origem. E aí, partindo desse conceito, você já pode pensar em repertórios. Então, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, tem o filme Era, o Hotel Cambridge, e também tem um filme que lançou recentemente, Elementos, que vai discutir a questão dos refugiados ambientais. Interessante, né?
né? Para quem gosta de filósofos de citação, o filósofo Bauman tem uma narrativa, O Medo dos Refugiados, que vai trazer uma reflexão desde a base até a questões mais avançadas a respeito do tema. Gostou da dica? Então, faz as suas pesquisas, coloca na produção textual e boa redação. A professora Josi Kelly já esteve aqui para falar sobre repertórios socioculturais, deu as dicas dela e agora adentrando um pouco mais sobre guerras. Você acha que é um possível tema da redação também? Assim, geralmente a discussão da redação, ela trata de um problema social do Brasil. Então, assim, eu como professor de história, não conhecedor da área de linguagem, né? Eu não, assim, de longe, não apostaria muito numa discussão sobre guerra. Por conta disso, porque você tem uma pegada mais de discussão, de temática de problema nacional, né? Problemas sociais brasileiros, no caso. Mas pode usar, sim, de repertório sociocultural, claro, se a depender do tema se encaixar, né? E bora de vlog, gente? Todo episódio aqui, a gente tem um vlog para que você consiga visualizar como que é a rotina de determinada profissão. O de hoje é com Elze Rodrigues, que é profissional de Relações Internacionais. Ela trabalha na área e também dá aula. Eu acho bem interessante aí esse gancho. Bora dar play no vlog dela. Olá, eu me chamo Elze, sou internacionalista e assessora técnica em uma entidade governamental do meio ambiente. Minha função é ajudar a gestão pública com pareceres técnicos, articular relações no setor público, e entre ele e a sociedade civil. Hoje meu dia começou com a avaliação de um relatório de impacto ambiental. É uma leitura extensa e leva alguns dias. Ao final, eu e minha equipe vamos elaborar um parecer. Parei para me inscrever em um evento sobre a COP30, Conferência da ONU no Brasil em 2025. O evento será online e eu vou representar a entidade em que trabalho aqui de João Pessoa. Além de assessora, sou também professora no bacharelado em Relações Internacionais na mesma faculdade em que me formei. Entre as matérias que leciono, está Estudos Regionais da América Latina. Hoje a aula é sobre paraísos fiscais na América Central e Caribe. E é isso. Rafael, o que o estudante não pode deixar de estudar sobre guerras? Assim, nós vivemos uma pandemia, né? E essa temática de pandêmica dentro da história ainda não caiu. Que é um perfil curioso do Enem. Aconteceu tal fato, vai cair, não cai. Vai cair no outro ano, não cai. Vai cair no outro, não cai. Mas pode cair uma hora. Que é a discussão da Primeira Guerra Mundial e a pandemia de 1918, né? Porque os americanos entram na guerra em 17 e você já tinha soldado americano com sintomas de gripe, que vai ser a gripe conhecida como espanhola. Comércio dos Estados Unidos e quem ganha fome é a Espanha. E os soldados americanos, eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra, e aí acaba se desenrolando, né, se disseminando um vírus. E imagina aí, os soldados americanos se encontram com os soldados na guerra, no fronte de batalha. Imagine o grau de infecção, de viral, né? E aí esses soldados voltam para os seus países. Então, 17, 18 acaba a guerra e 18 é o início da pandemia da gripe espanhola. Vamos ficar atentos, até porque um presidente do Brasil morreu de gripe espanhola, que é Rodrigues Alves. Estudar geopolítica também, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, sem sombra de dúvidas. E se você tem interesse em se aprofundar em geopolítica, em história, que tal fazer a graduação de geografia ou de história à distância? Mas, distância é só no nome, viu? Porque você fica pertinho aí do conhecimento. Além disso, tem outros tantos cursos presenciais que você pode fazer na Uninasal. Acesse aí, uninasal.edu.br e descubra o curso que está mais próximo a você. Tanto EAD quanto presencial. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza foi de grande valia a gente entender um pouquinho mais desse outro mundo que às vezes não chega tão perto da gente, né? A gente fica sabendo assim mais por alto, mais pelo noticiário, mas que com certeza a gente tem que estar por dentro, né? Então foi ótima a sua participação aqui. Tem que sim, tem que se informar até para a vida, né? Para entender o que está acontecendo no mundo
E pensando em Enem, você tem que se formar por uma necessidade de querer passar aí, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. E se você quiser ficar por dentro desse e de outros assuntos com o time Nota 1000, é só ficar ligado através do nosso Instagram, @LaVemOEnem. Segue a gente, deixa teu like aqui nesse vídeo, compartilha com o crush, com o amigo, com o irmão. Um cheiro e até a próxima!